episódio do Moema Talks, o podcast dos empresários que fazem parte do grupo Nexus Moema. São mais de 40 empresários juntos trazendo para vocês essa sinergia, como que cada cadeira, cada empresa pode ajudar um ao outro, não só em relação à sua profissão, mas como um indica o outro, como isso pode acontecer no nosso dia a dia. E hoje eu tenho aqui a Camila, que nós vamos fazer um podcast diferente. Ela faz parte do grupo Nexus, só que ela está em Curitiba. Ela mudou para Curitiba no ano passado, né, Cá? Sim, E mesmo assim, como ela trabalha com seguros, né, a CAT Seguros, ela consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, ela faz parte do grupo Nexus Moema, só que hoje ela reside em Curitiba, então não é possível ter ela hoje pessoalmente para a gente fazer o nosso podcast juntas, mas a tecnologia nos permite gravar ela estando em Curitiba e eu aqui em São Paulo. Cá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. obrigada, Lu. É sempre um prazer estar com você. É o segundo, né? É a segunda vez que eu participo. A primeira vez foi presencialmente lá no seu estúdio e agora eu estou participando online e eu não deixo de estar junto com esse grupo maravilhoso que é o Nexus Moema, que eu já estou, sei lá, há 3 anos e eu amo de paixão, porque o net sharing está na veia, né? Então a gente acabou se conectando com todos os membros, todos aqueles empresários que estão ali. Então, é sempre muito bom a gente estar junto, a gente conversando, essa sinergia entre nós, em É, todas as áreas. é verdade, né? E eu fico tão feliz que mesmo de longe você topou participar desse projeto, que é um projeto novo aqui do Grupo Moema, do Nexus Moema. É um projeto muito legal, porque a gente decidiu colocar um pouquinho de voz, né? Não só nas nossas reuniões online, né? Online, mas também trazer esse projeto que vai com certeza engrandecer muitos aqui. Às vezes a gente está ali no dia a dia, nas reuniões, e a gente nem percebe, né, Cá? Quando um empresário pode nos indicar, né? Exato, exato. Porque geralmente nas reuniões a gente fala ali, né, o nosso pitch, né, faz os 30 segundos, mas é no tete a tete, né, na convivência diária, nas RDNs, né, que são as reuniões de negócios, é que a gente vai conhecer profundamente o outro, vai conhecer a história do outro, entender se aquele profissional é um profissional que é indicável, né, que conhecer um pouco mais dele e falar assim, nossa, realmente eu posso indicar, eu posso usar, né, é algo que eu aprendi ao longo desses anos. Verdade. Ô, Cá, agora, por curiosidade, não minha, mas acredito de quem está aí nos assistindo, há quanto tempo você já faz parte do Grupo Nexus? E você tem uma ideia de quantos negócios você já conseguiu fechar dentro do nosso grupo? Eu sou uma cliente da Camila. Eu faço o seguro de vida dela dos meus pais, eu faço com ela para proteger aí. O que é inevitável acontecer, né? Então, eu faço seguro de vida com a K. Então, fora eu, K, como é que foi sua trajetória no Nexus? No início, eu ainda teve aquele período, né, aquela curva, né, de adaptação, de aprendizagem, de conhecer as pessoas. E depois, com o tempo, as pessoas foram confiando, porque eu até converso com as pessoas. Hoje eu sou VP de crescimento, né, do Nexus, e eu sempre falo com o membro que está chegando, falo, olha, quem não é visto não é lembrado. Não adianta você pagar ali a sua entrada e ficar meio anônimo, porque as pessoas não vão te ver. Então,
com o tempo, com a confiança, que você vai vendo, assim, nossa, essa aqui está todo dia aqui, nossa, ela é confiável, nossa, parece que o trabalho dela é muito legal, né, de ver os relatos. Então, com esse tempo, eu tenho que fazer as contas, preciso contar, mas, assim, foram muitos negócios, foram 3 anos, acho que vão fazer 3 anos, eu não tenho muita ideia, mas eu acho que é mais ou menos isso, 3 anos de Nexus Moema, e um ano que eu estou fora, né, de São Paulo, e eu continuo fazendo os contatos, as RDNs, fechando negócios, né? Então, eu acho que mas foram dezenas de negócios E nesse fechados. meio tempo, né, Cá, de Nexus, você também se reinventou, né? Sim, sim. Eu entrei de uma forma, né, eu entrei trabalhando para uma seguradora específica e ao longo do tempo eu fui sentindo a necessidade de abrir a minha corretora, né, deixar a minha corretora brilhar, né, porque antes eu estava atrás de um nome de uma seguradora só, que é uma excelente seguradora, eu sou apaixonada por ela, mas eu abri a minha corretora para outras oportunidades também, para outras seguradoras que são confiáveis tanto quanto, que eu gosto tanto quanto, né? Então, eu fiz essa transformação ao longo do tempo de Nexus. Muito Né? Então, bacana. hoje eu estou literalmente autônoma, né? Eu tenho autonomia para poder oferecer o melhor para o meu cliente. Uhum. Ai, muito bacana. Eu sou suspeita para falar, viu, gente? Porque a Cá, quando eu entrei para o Grupo Nexus, eu já tinha um seguro tanto de vida para mim quanto para os meus pais, né? Então, eu já fazia esse tipo já tinha isso fazendo parte da minha vida, né? E quando eu fiz a primeira RDN, né? Para você que não é do Nexus e não sabe o que é RDN, é reunião de negócios. Quando eu fiz a primeira, e aliás, ela foi ela quem me acolheu também. Ela é minha madrinha de Nexus, né, Cá? Não vamos Sim, esquecer desse detalhe é importante. verdade, eu não lembrava, mas eu fiz o seu onboarding. A Cá é minha madrinha aí de Nexus Moema. E logo eu falei para ela, poxa, Cá, eu tenho esse seguro. Ela me pediu as apólices para ver se estava valendo a pena, se não estava pagando muito caro ou se estava totalmente coberta mesmo. E ela me mostrou que poderia ir para um outro caminho, ó. Por esse valor você consegue isso, isso, isso. E eu mudei de, de de plano, né, de seguro, por causa dessa explicação. E é por isso que é tão importante você conversar com os membros, né, Cá? Porque às vezes você não tem ideia de como uma palavra pode mudar completamente o seu pensamento, né? Uhum, exatamente. E para mim hoje é importante ver exatamente isso, o que é melhor para você. Porque às vezes você acha que está completamente segura, né, completamente protegida, e na hora que, graças a Deus, você não precisou acionar, Não, né? aí, graças a Deus. Mas se fosse necessário acionar, de repente você ia falar, poxa, mas é isso. Eu paguei tanto tempo por isso, É, com né? certeza. E isso, agora, você que está aí nos assistindo, né, deve estar se perguntando, nossa, mas o que que uma corretora de seguros tem sinergia com uma produtora de vídeo? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre mim, se você me permite, Cá. Eu sou Luciana Martins, sou proprietária, né, CEO da Full HD Produção. Eu ocupo a cadeira dentro do Nexus na produção de vídeo, né, de audiovisual. Então, a minha cadeira é ali de podcast, de vídeo, de conteúdo para as redes sociais, para anúncios, né, do tráfego pago, curso online, eventos. Então, tudo que está relacionado aí ao audiovisual, eu ocupo essa cadeira dentro do Nexus. E os meus clientes são todos os empresários que estão presentes ali, né? Então eu posso usufruir dos negócios dos empresários que estão fazendo parte ali do grupo, como todos eles também podem fazer parte do meu negócio. É meio que a minha produtora é um coringa, né, Cá? Sim, sim. Aju- Na verdade, você consegue abranger todas as áreas. É Você verdade, consegue ajudar todo mundo. é E verdade. depois que você terminar de se apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Isso. E o bacana é que logo quando eu entrei no Nexus, eu conversei com a Ká
sobre a importância de fato dela começar a produzir conteúdo para as redes sociais dela, do quanto ela poderia trazer autoridade para as redes sociais dela, porque isso é muito importante, né? Eu falo sempre para os clientes nas reuniões, só é lembrado quem é visto. É clichê, é muito clichê, mas essa é a verdade. E muitos deles, inclusive a Cá, fala assim: ah, o meu cliente não está online, né, Cá? Mas às vezes está sim, né? A gente não sabe qual é a dor da pessoa que está ali naquele momento, zapeando ali no Instagram, consumindo aquela plataforma digital e se depara com o seu vídeo, fala: caramba, nunca pensei sobre isso. E até mesmo o LinkedIn, que hoje o LinkedIn ele já não é mais uma plataforma só de textos, né? Só de vagas também, só de troca ali de conexões, é um grande grupo de networking, né? É o LinkedIn. Mas hoje ele também aceita vídeos, então é muito importante, porque às vezes você pode fechar um seguro de vida para o corporativo, né, Cá? Uhum. E que é Sim, muito importante, né? sim. Na realidade, não que meu cliente não esteja online, na verdade, todo mundo está online. Uhum, Essa é a verdade, uhum. né? Da criança ao idoso, de qualquer tipo de profissional, se é gente, a pessoa está online. É verdade. Né? Quando eu comento é que o meu cliente geralmente não compra online, né? Ele não Hum, procura esse tipo de coisa online. Mas a realidade é que está todo mundo ali, igual você falou, está todo mundo no Instagram, todo mundo no LinkedIn, no TikTok, é, em todos os lugares. E eu entendi essa necessidade, né, principalmente para utilizar o meu Instagram, as minhas redes sociais, como cartão de visita, é. porque eu utilizo assim. Uhum. Qualquer tipo de profissional que for me abordar ou que eu for contratar, eu vou direto nas redes sociais dele. E Que muitos é vão, por viu? ele. Vira um catálogo, não é nem um cartão de Exato. visita, é um É. catálogo seu. Do tipo, Uhum. todo mundo fala, se eu falar assim, ah, eu queria tanto um seguro, um plano de saúde novo, vai. Ah, eu tenho uma corretora com uma amiga minha, ó, o Instagram dela tá aqui, porque às vezes é invasivo mandar o WhatsApp, né? Às vezes eu não sei se eu posso mandar, se eu não posso mandar, a não ser que a pessoa já tenha permitido, ó, quiser me indicar, pode passar meu WhatsApp. Mas às vezes a gente passa, como é menos invasivo, as redes sociais, né? Uhum, exatamente. Mas eu já procuro. Eu, sei lá, eu marco com um médico e aí, sei lá, vou num ortopedista. Inclusive, tem vários clientes ortopedistas. Aham. Eu já vou direto no Instagram dele para ver. Falar, deixa eu ver se ele tem autoridade no assunto, se Uhum. ele, que ele está falando, né? Então, não tem jeito. Hoje tá todo mundo online. É verdade. Agora, Cá, os seus clientes, como você falou que eles não procuram, compram online, como é que o empresário ou a pessoa física, geralmente, ela procura o seguro de vida? Por que que ela procura o seguro de vida? Olha, na verdade, não procura. Uhum. Aham. Porque no Brasil, seguro de vida ainda é uma espécie de tabu mesmo. Não é algo que é muito sexy, digamos assim. Uhum. Não brilha aos olhos. Então, as pessoas, geralmente, elas são indicadas, né? Sim, lógico, salvo algumas exceções, eles realmente precisam, procuram, nossa, preciso de um seguro de vida, vou te procurar. Ou porque ouviu alguém falando, um especialista em economia, falando que era importante se ter um seguro de vida como base de um planejamento financeiro, né? Então, hoje a gente tem vários profissionais ali falando muito sobre a importância, o Bruno Perini é um que fala muito sobre seguro de vida sempre, né, sobre a importância, a Natália Cury, enfim, porque aí a pessoa vai se, então tá, deixa eu procurar isso aí, e aí acaba encontrando alguém que indica e tal. Então, geralmente é assim, mas é mais por indicação mesmo que as Entendi. pessoas vêm. Por isso que eu falo assim, o meu cliente ele não está procurando isso na rede social. Às vezes ele pode procurar, mas geralmente ele é indicado, ele é abordado e despertado. É Né? Então, às verdade. vezes, eu tenho que explicar para ele, olha, querido, você sabe que um dia pode acontecer, né?
tal coisa. Uhum. Então, pense nisso como é importante você fazer um planejamento para isso. É verdade, até quando eu conheci a Kai, eu expliquei para ela, né? Eu falei para ela, eu falei, nossa, nunca tinham me explicado o porquê eu precisava de um seguro de vida. Até porque eu venho de uma geração, né, da década de 70, que a gente tinha o seguro de vida como seguro de morte, né? Do tipo, de deixar a nossa família amparada, né? E é mais do que isso. Eu, como sou autônoma, a própria Cá também, que é autônoma, né? Tem a sua própria empresa. Imagina se acontece alguma coisa, eu caio, quebro o pé, não consigo sair para fazer gravações. Como é que eu faço? Como é que eu pago as minhas contas, né? Se eu não estou no cliente, ganhando do cliente. Então, o seguro de vida é para vida. E isso para mim fez tanto sentido que eu espero que desperte isso em você também, porque de fato a gente não sabe o que está propício a acontecer. Ou mesmo uma família, né, Cá, que às vezes tem o pai, a mãe, ali, o pai ou a mãe como provedor, né, Cá? Acontece alguma fatalidade, como que essa mãe ou esse pai continua ali sustentando a sua família, sendo que ou a conta está bloqueada, porque existe isso, né, Cá? Sobre o Uhum. bloqueio das contas, no falecimento, como que essa família vai pagar as contas, né? Porque os boletos não estão preocupados se você está ainda fazendo um inventário aí, cuidando de inventário, né, Cá? Exatamente, exatamente. Então, Expliquei até direitinho? explicou. Tá vendo como você me vendeu bem? Exatamente, tá vendo? Fiz um bom trabalho. Mas é justamente isso, porque até sair o inventário, tudo fica bloqueado, todos os bens, né? Investimentos, as contas. Então, nesse momento que entra o seguro de vida, né, Uhum, como sucessão. Porque, e muitas vezes as pessoas têm na mente assim, vou fazer um seguro de vida para deixar alguém mais rico. uhum, Mas não vou deixar, né? As é. pessoas falam assim, não, vou deixar o dinheiro para o Ricardão, né? Vou deixar alguém rico, né? Mas na realidade é para uma organização mesmo, para não deixar ninguém sofrer além do que já está sofrendo, É né? verdade, Sofrer um problema financeiro. é Né? Então, para verdade. ela ter o dinheiro ali no dia seguinte, às vezes vai ser para comprar o pão no dia seguinte, que às vezes Exato. nem vai ter isso, Ou a escola né? das crianças, né? A escola das crianças, manter o padrão de vida, né, Exato. que já foi estabelecido. Exatamente. E depois que foi feito, e pagar o inventário, porque é caro É, pagar o inventário, é, né? é, Hoje gira em torno ali de quase 20% do valor do patrimônio da pessoa. é Então, e a verdade. pessoa precisa ter ali 20%, pá, de imediato, para dar acesso para criar o inventário, para finalizar o inventário e dar acesso a todos os bens. É verdade. Você sabe que eu até comentei com a Ká hoje que eu fiz uma reunião e a pessoa, a cliente, né, tinha me falado que havia perdido o pai há pouco tempo e que teve um super. A mãe tá com super problema com a conta, com os cartões, com um monte de coisa, porque não houve isso, né? Não foi pensado isso antes. Eu falei assim, ai. Fulana, sabe que eu fiz um seguro de vida dos meus pais já pensando nisso? Porque se acontece qualquer coisa e eu não tenho dinheiro naquele momento para arcar com o funeral, né? Eu tenho o seguro de vida que vai pensar em tudo isso. E eu tenho a Camila, que eu vou ligar para ela e eu não vou me preocupar com nada, porque eu vou falar, Cá, aconteceu isso, me ajuda. Ela vai correr Vira atrás aí de para me ajudar. tudo. Não é você quem vai correr atrás de tudo por mim? Sim, sim, É com certeza. isso. É para isso que serve um corretor de seguros. Não é só para te vender um seguro, porque ela, lógico, ela precisa pagar contas, mas é para você ter essa tranquilidade de acontecer uma eventualidade e você tem uma pessoa ali que está preparada para assumir todos os BOs que vão acontecer dali por diante. Agora, Cá, você sabe que os meus clientes também vêm muito por indicação, né? Uhum. Provavelmente você, quando tiver um amigo falar, ai, nossa, eu preciso tanto gravar um podcast, você vai me indicar, né? Então, é o Sim, que você falou no início, né? Qualquer cliente vale para mim, né? sim, qualquer cliente.
e de todas as áreas. E por isso a nossa sinergia, porque na realidade o meu público-alvo, né, a maioria dos meus clientes, na verdade, assim, todo mundo precisa de seguro de vida, mas os meus maiores clientes são profissionais autônomos, profissionais liberais e empresários. E é justamente essa galera que precisa, hoje em dia, né, com o avanço das redes sociais, que são eles que precisam estar com a cara aqui todo dia para vender o seu peixe, né? Eles precisam mostrar aqui a autoridade deles, o que eles estão fazendo, né? Para eles serem lembrados, como você disse, né? Para eles não ficarem ali no anonimato, porque hoje em dia quem não está, pode ser o melhor profissional do mundo, mas se de repente ele não está aparecendo ali na rede social, ele vai falar, a pessoa vai falar, ele não está movimentando, né? Porque hoje em dia é assim, né? Se você não está postando, você não está vivendo. Exatamente. Exatamente. Então, a pessoa acha que você não está fazendo nada da vida. A vida é um Big Brother, né, Cá? Não tem jeito. Agora, Cá, qual que você acha que é o maior erro, assim, que o seu cliente comete quando o assunto é proteção e planejamento financeiro? Ele quer só alguma coisa, ou ele não quer o seguro de vida, porque ele acha que é inútil, ou ele só pensa no preço. Esse é o maior erro. É complicado. Você sabe que no meu caso, as pessoas elas vêm muito por valor, né? Hoje em dia o mercado de audiovisual, principalmente a quantidade aí de videomakers, né? As pessoas também vão pelo mais barato e não vão pelo valor agregado, não vão pelo serviço que vai ser entregue. É muito louco isso, né? Exatamente, porque, nossa, quantas vezes eu já vi, de repente eu monto um planejamento de proteção para a pessoa, e aí de repente ela fala assim, não, mas está muito caro, tira essa cobertura aqui, sei lá, tira doenças graves. Às vezes a pessoa, ela fala assim, nossa, mas eu tô pagando isso aqui, a gente pode tirar. Mas às vezes ela não está pensando na coisa acontecendo com ela. Né? Porque é tudo muito hipotético, realmente. É algo a gente não abstrato. sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente. Exatamente. É a única certeza que a gente não tem. Exatamente. Eu conversei essa semana com uma cliente e eu estava falando isso, né? Porque eu falei, ela falou assim, mas eu não tenho tal coisa e tal. Eu falei assim, então, dentro da sua realidade hoje, do seu perfil e do que você precisa, eu priorizei colocar, sei lá, 500 mil de doenças graves. Porque se acontece algo com você, você não consegue mais trabalhar, você vai querer os melhores profissionais, vai pagar caro e de repente pode destruir uma vida financeira Deus o inteira. livre. Não, você tem toda a razão. E eu acho que o valor, ele tá... as pessoas ficam, de fato, pensando muito nessa coisa de valor, sempre que é o mais barato, o mais em conta, acaba tirando, né, serviços que vão ser importantes. Você sabe que nossas áreas são completamente diferentes, mas eu sofro com as mesmas dores. Você sabe que eu tenho cliente, Cá, que às vezes fala assim, eu vou, né, gravar no local do cliente, o cliente fala assim, não, esse mês eu vou gravar e eu mando para você editar. E a qualidade de imagem, a qualidade de áudio, e todo o valor que está agregado ali, né? Não digo o valor financeiro, eu digo o valor de um olhar, de um direcionamento, de um profissional olhando o seu vídeo ali. E muito mais. Tem muita gente que não quer gravar sozinho, fala, não preciso de vídeo porque eu vou gravar sozinho, eu gravo eu mesma. E às vezes não sai com uma qualidade bacana. Porque hoje em dia postar nas redes sociais é qualquer coisa. Para o público pode ser que sim, mas para o algoritmo do Instagram não. Ele quer produtos de qualidade. Eu não sabia disso. Ele preza pelo conteúdo de qualidade, de uma boa imagem, de um bom áudio. Por que você acha que o Instagram lançou um editor de vídeo? Que é o Edits, alguma coisa assim. Eu nem uso porque eu sou apegada ao CapCut. Eu sou apegada ao Adobe Premiere. Eu ainda sou muito apegada, mas de vez em quando eu coloco lá só para aparecer lá, porque isso conta. Pro algoritmo. Olha que loucura.
Sim, ele quer mostrar algo que seja bem produzido, né? Um negócio muito fundo de quintal pode É, ser que não vai dar engajamento e aí ele não quer, mas não precisa né? ser também uma coisa, nossa, cinematográfica, mas que seja bem editado, tem que ter a legenda automática, pensar nas pessoas surdas que estão ali consumindo o seu material, e se você não tem uma legenda, ela vai embora, né? Apesar que hoje tem o tradutor, né, automático do Instagram, mas mesmo assim tem que pensar em todos esses detalhes, né? Uhum, É bacana. sim. Agora, Cá, se você pudesse dar um único conselho para um empresário, ou para um profissional, ou para uma pessoa física que está nos assistindo agora, qual seria? Não negligencie o seu planejamento financeiro, colocando o seguro de vida como base. Esse é o meu recado, porque muitas vezes o profissional, o empresário, ele fala assim, sinônimo de planejamento financeiro é guardar dinheiro. Então, se eu estou guardando dinheiro, está maravilhoso, está perfeito, eu estou num ótimo caminho. Sim, e é uma coisa que realmente precisa, e eu aconselho todo mundo, inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Mas se a pessoa já começa a investir sem antes ter uma base sólida, como se fosse um alicerce, né? Como se ele estivesse construindo uma casa sem alicerce. Porque todo esse dinheiro que ele está investindo pode ir embora num piscar de olhos se acontecer algo grave com a saúde dele ou até com a vida dele. Então, porque quando acontece algo grave de saúde, a gente não vai economizar. Ninguém pensa em economizar nessa hora. Né? Ninguém pensa, não, mas a gente podia fazer uma coisa mais baratinha. Não, eu quero salvar a minha vida, eu quero a melhor coisa para salvar a minha vida. Né? Então, às vezes, eu pergunto, né? Às vezes, a pessoa tem uma reserva financeira, estou investindo. Falo, tem quantos anos que você está investindo? Tem 10 anos que eu comecei a investir. Eu já juntei um capital de X. Falei assim, você sabia que esse capital de X, ele pode ir embora em uma semana se você tiver, de repente, um acidente ou uma doença grave? Se ficar inválido? Deus o livre. Isso pode ir embora, sim, ó. Então, se a pessoa ela está economizando com o seguro para colocar ali dentro de... Porque eu falo que, assim, o seguro é um copo cheio. É um exemplo que eu sempre dou. Né? Comparado a investimento, a até previdência, né? O investimento, previdência, é um copo que você vai enchendo aos poucos. Se acontece alguma coisa, você tem ali até onde você colocou, certo? Você vai colocando, teve um acidente, teve uma doença, uma invalidez, uma morte, parou ali. Agora, o seguro, ele é um copo cheio. Se você contrata o seguro hoje, amanhã já acontece algo com você, ele já te dá todo o valor que ele te prometeu. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Ai, Cá, você é muito maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Eu sou muito suspeita para falar, porque ela explica pra gente como se a gente fosse uma criança de 6 anos e que precisa entender completamente o porquê das coisas, né, Cá? Isso é coisa de mãe, né, gente? Mãe sabe explicar bem, né, Cá? Exatamente. Às vezes a gente tem que desenhar. Bom, eu acho que o maior erro que o meu cliente comete hoje é contratar serviço barato, prometendo a mesma entrega que uma produtora profissional entregaria. Eu acho que o barato pode sair caro. Eu acho que esse é o maior erro. E também, eu acho que um dos erros também é achar que pode fazer tudo sozinho. Não, ninguém faz nada sozinho. Uma produtora, uma agência, né, de marketing, ela não está ali só pensando no conteúdo, ela está pensando na estratégia, ela está pensando no seu posicionamento, na sua autoridade, ela está pensando em tantas coisas e às vezes você faz 1 mês, 2 meses, daqui a pouco cansa, porque você vai ter tempo de cuidar de tudo sozinho. Então, aquilo, né, cara, ninguém faz nada sozinho. Até porque a pessoa ela tá contratando não só o seu trabalho, ela está contratando a sua experiência, os seus anos de estudo, a sua expertise. É verdade. Né?
Então, é tudo isso que está dentro do pacote que é oferecido. Uhum. E eu falo isso também para os meus clientes, porque às vezes o meu cliente ele é excelente profissional. Por exemplo, eu tenho muito cliente médico. De repente, ele é um excelente médico. Pode me indicar para os seus clientes médicos, por favor? Indico, pode deixar. Inclusive, para uma eu já indiquei. Não sei se ela já entrou em contato com você. Não, ainda não. Então, assim, o cliente, ele é assim, maravilhoso, o melhor da área dele. Só que, em relação a finanças e seguro de vida, ele não tem tempo de estudar sobre isso. Ele não tem tempo de se aprofundar sobre isso. Ele tá gastando o tempo dele sendo bom no que ele faz. Então, deixa com quem é experiente, quem é o profissional. É verdade. Cá, nosso papo tá tão incrível que a gente até passou do tempo. Eita. Não, a gente já falou meia hora, parece que a gente começou agora o nosso podcast, já estouramos total no tempo. Cá, quero te agradecer demais por você ter cedido esse tempinho aí de Curitiba para participar do Moema Talks, mesmo estando longe, você ainda participa fielmente ao nosso grupo e também participando aqui do nosso projeto, desse podcast. Muito obrigada e bons negócios para você, tanto aqui em São Paulo quanto no resto do Brasil. Obrigada a você, Lu, pela oportunidade. Como eu falei no início, é sempre uma delícia estar com você. A gente até perde o tempo, perde a hora, né? E eu realmente me esforço para estar presente, porque esse grupo está no meu coração e eu faço questão de estar sempre junto com vocês. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido o nosso podcast Moema Talks, o podcast dos empresários do grupo Nexus Moema. Vão ter outros episódios onde a gente vai fazer essa sinergia de como um membro do grupo pode ajudar o outro, como que o outro complementa ou pode indicar o serviço. E se você quiser fazer parte do nosso grupo, siga a gente no Instagram, que lá tem todos os contatos para você saber como participar de uma reunião nossa e conhecer o nosso grupo. nexusfn.moema. Cá, um beijo. Beijo. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.